Anotei. Começou! Hoje é terça ou quarta? Terça. Terça-feira. Até meia-noite. Mas parece quarta, não parece? Depois da meia-noite já é A quarta. gente que trabalha domingo, hoje eu já acho que é quarta-feira. E olha que dupla maravilhosa que eu tenho aqui comigo. Nosso xerifão da mesa redonda, Osmar Garrafa. E nosso querido jornalista, Thiago Salazar. Fala, gente. Boa, Salazar. Euzinha, Michele Gianella. Por favor. Na moral. Gente, o programa está fervendo e chega com tudo na sua tela. E hoje o Salazar está ácido. Eu? Hoje Será? eu vi que ele tem coisa para falar aqui. Garrafa notícia também. ruim, hein? Já vou avisando. Ah, não começa. Mas ué, a culpa é minha. É do Corinthians? É. Ah, não, Salazar. Tem notícia ruim. A gente O Zé já Paz volta. que vai dar a notícia. A Vai gente ser. já volta. Pessoal, então aqui, primeiramente, quero passar para vocês um aviso muito importante. Amanhã tem Copinha Feminina Sicredi na tela da Gazeta, é isso mesmo. A nossa transmissão começa às 2h45 da tarde. Isso mesmo, 15 para as 3, tem Copinha Feminina aqui na tela da Gazeta. O jogo que abre a nossa jornada de esporte nesse mês de dezembro é entre Palmeiras e Uda de Alagoas. O torneio vai até o dia 20 de dezembro. Então, temos um encontro marcado. Você tá amanhã, Garrafa? Opa, escalado e preparado e hoje concentrado. Vai narrar? Opa, com todo o nosso time. Eu também vou estar. Você também tá, Salazar? Não, Nesse? nessa estreia, Alexandre Silvestre. Alexandre Silvestre. Então, amanhã a gente se encontra. E na sequência, claro, tem o Gazeta Esportiva. Combinado? E hoje o esporte brasileiro fez história. Confira agora no nosso Giro de Esportes. E é dada a largada ao Giro de Repórteres no Gazeta Esportiva de hoje. Quem começa por aqui é a Marina Buffon com as novidades do São Paulo. Boa noite, Má. O tricolor vai ter novidades para enfrentar o Inter amanhã. Vai ter sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Olha, o São Paulo está nesse momento lá no CT da Barra Funda, dando aquelas últimas finalizações ali, finalizando a preparação para esse duelo super importante amanhã. O time ainda, o elenco, a delegação viaja ainda hoje para Santos, esse jogo que acontece na Vila Belmiro a partir das 8 horas de amanhã. O técnico Hernan Crespo vai ter um monte de desfalque, como a gente já sabe, mas pelo menos 2 reforços retornam, porque cumpriram suspensão naquela goleada sofrida para o Fluminense. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino cumpriram suspensão automática naquela ocasião e voltam, portanto, ao time amanhã para esse jogo contra o Colorado. O Colorado que está buscando aí uma vitória desesperadamente, porque justamente é o primeiro na zona do rebaixamento, então vai ser um jogo bastante difícil aí para o São Paulo também, olhando por esse viés no sentido do Internacional estar buscando essa vitória a todo custo. Por outro lado, a gente sabe que o técnico Hernan Crespo não vai poder contar com aquela lista enorme de desfalques de jogadores que seguem no departamento médico, mas nos últimos dias a gente recebeu as informações aí de que tanto o Ferreira quanto o Luciano podem voltar a ficar à disposição. O Ferreira teve um desconforto na coxa, o Luciano na perna, então pode ser que os dois voltem a ficar à disposição, portanto, do técnico Hernan Crespo. O Arboleda também está se recuperando de um problema físico, também treinou ainda com alguns ajustes de fisioterapia, preparação física, ainda é dúvida para esse compromisso. Outros nomes que também apareceram ontem no treino, porque a gente não tem a informação atualizada do treino de hoje que está acontecendo nesse momento, é de Wendel, Rodriguinho e de Neno, que também estão ali se recuperando dos seus problemas, mas eles não devem estar à disposição para amanhã, eles devem estar à disposição apenas na última rodada. Lembrando, amanhã, jogo na Vila Belmiro, vai ser o último do São Paulo como mandante neste campeonato brasileiro. Relembrando, é claro, também que essa reta final, o São Paulo mandou os seus jogos lá na Vila por conta da sequência de shows que o Morumbi esteve agora nessa reta final de 2025. Michele. Obrigada, Má, por todas as informações. Salazar, Garrafa, São Paulo em 8º lugar na tabela. O que a gente pode esperar dessa equipe agora para esse finalzinho aí de Brasileirão? A gente tem que esperar que o São Paulo dê uma resposta ao seu torcedor, independentemente de brigar por G8. O G8 é muito importante, vale vaga na pré-Libertadores, mas tem time que está indo para pré-Libertadores para colocar pressão na temporada, porque perde logo
na pré-Libertadores, já aumenta a pressão, mas o São Paulo precisa, mais do que essa vaga no G8, que pode abrir, dependendo do que aconteça na Copa do Brasil, dar uma resposta ao torcedor depois de uma goleada sofrida para o Internacional, para o Fluminense. E agora o Internacional tem um jogo decisivo de vida ou morte. Então, a minha leitura desse jogo, Salazar, é um jogo com cara de decisão. Um dos jogos não o mais importante, mas... Se perder, praticamente rebaixado? O Inter fica... Se o Inter perder, diminui demais a possibilidade de escapar desse rebaixamento. Muito complicado. O ponto é, o Inter entra para uma decisão, mas o Inter não tem conseguido reagir bem nesses momentos, né? Haja visto o que aconteceu contra o Santos no Beira-Rio. A partir do momento que o Inter não constrói o resultado no primeiro tempo, ele leva o empate no segundo tempo no único chute do Santos ao gol e o time desmonta, animicamente, moralmente, desmonta completamente. A partir dali, o Inter passa a ter dificuldade. O Inter vem para esse jogo com um caráter, como bem disse o Garrafa, decisivo. O que eu não acredito que o Crespo vai conseguir convencer os jogadores do São Paulo. Há uma necessidade de reação, mas é um São Paulo desmantelado, desfalcado, animicamente bastante atingido, com situações internas a serem discutidas, como atraso de salários e algumas Salazar, mas insatisfações. esse é o papel do Crespo. Esse é o papel, né? mas eu acho... Talvez ele não consiga extrair muito isso, improvável, né? muito improvável. E aí, para mim, não é nem uma questão do Crespo. Eu não acredito que nenhum técnico consiga, neste momento, neste contexto, ainda mais fora do Morumbi, fazer esse time do São Paulo jogar este jogo com algum tipo de caráter de decisão, apesar da necessidade. De qualquer maneira, o São Paulo ganhou um presente no Corinthians. O Corinthians não venceu o Botafogo e manteve o São Paulo na oitava colocação. São Paulo depende somente dele para ficar com esse G8. Somente dele para ficar com esse G8. O que isso significa? Que se Cruzeiro ou Fluminense, o Cruzeiro vai se manter dentro do G7, o Fluminense que a gente não sabe ainda, mas se ambos ficarem no G7 e um dos dois levar a Copa do Brasil, abre o G8 e hoje o São Paulo só depende dele. Portanto, seria um alento em uma temporada tão ruim do Tricolor. A questão para mim é entender se esses caras vão conseguir entregar alguma coisa nesse jogo da Vila Belmiro e eu suspeito que não. Bom, o jogo de amanhã entre São Paulo e Internacional tem interferência direta na briga por vaga na Libertadores, como eles falaram aqui, e também na luta contra o rebaixamento. Bora então fazer o que é melhor desse confronto. Pode rodar a vinheta. Olha lá, começando pelos goleiros. Quem é melhor, o goleiro do São Paulo ou o goleiro do Internacional, Rafael ou Rocher? Barbada pra mim, Rafael. Eu vou de Rafael também. Ponto pro São Paulo, também vou de Rafael. Próxima posição, quem é melhor, Mike ou Brian Aguirre? Que fase, hein? Quem é o menos pior? Pode ser? É o Mike, Mas olha, pra mim o Mike é o pior. Vamos de Mike. Vamos de Mike. Ponto de novo pro São Paulo. Será que vai ser goleado esse quem é melhor? Próximo quem é melhor? Nossa, Ferrarese ou Vitão? Aí eu vou com o Vitão. Pelo momento, também não é dos melhores. Que morrendo. Mas assim, pelo momento do Ferrarese, que é muito ruim. O Ferrarese pelo menos está sendo convocado pela seleção dele. Mas assim, o Vitão, inclusive estão dizendo que o Vitão está sendo sondado até pelo Palmeiras e tal, com uma perspectiva de futuro, Vitão. E você? Nossa, dureza, hein? Não vai ter vida fácil. Eu vou de Ferrarese só para deixar a decisão para Michel. Nossa Senhora! Ponto pro Ferrarese, ponto pro São Paulo, mais um. 3-0, hein? Próxima posição. Não é toda essa diferença, Alan Franco ou Mercado? Eu vou no Alan Franco. Eu vou pela experiência do mercado nesse momento. Agora a experiência do você mercado. Nossa senhora, mas... Ah, gente. Não, eu acho que eu prefiro o Alan Franco. Tríplice empate. Olha, Não. 4-0, fui do Alan Franco. Então deu Alan Franco. Próxima posição, quem é melhor? Sabino ou improvisado, né, na lateral, ou Bernadei? Eu vou de Bernadei. Bernabé. Sabino na lateral eu não gosto. Não, assim, o Sabino, depois da caneta que tomou no Memphis, é encerrar a temporada. Não vamos preservar o Sabino? Já vai curtir o Aquela Natal. caneta sem querer? Aquela caneta, mas foi uma caneta, né? Ponto Estão falando pro aqui. Inter, é isso? Primeiro ponto do Bernabé. Internacional com Bernabé. O Próximo. Bernabé, que ontem estava, no ano passado, estava candidato a um dos melhores do campeonato. Veja só como é que Caiu é. muito.
Pablo Maia pelo São Paulo ou Bruno Gomes pelo Inter, Salazar? O Pablo Maia, para mim, tem sido, assim como o Aníbal no Palmeiras, responsável por algumas das tragédias que aconteceu no São Paulo no ano. Para mim, só por causa disso, eu vou no Bruno Gomes. Eu fico com o Pablo Maia. Ixi, vou ter que desempatar. Só ele entregou... Mas o São Paulo inteiro tá entregando. Aí ele entregou, o Sabino entregou, todo mundo tá entregando. Ai, Aí eu vou no Bruno. O Pablo Maia, para mim, entregou demais esse ano. Vai, Michele. Bruno Gomes, vai. Bruno Gomes. Ponto pro Inter, 4-2. Próximo, quem é melhor? Luiz Gustavo pelo São Paulo, que deu bronca no último jogo, ou o Thiago Maia? E Eu vou aí? de Thiago Maia. O Luiz Gustavo teve uma lesão importante nessa temporada, jogou muito pouco. O Thiago Maia é bom jogador, eu vou de Thiago Maia. Ganhou troféu ano passado. Opa, Thiago Maia. Thiago Maia também. 4-3. Internacional recuperando aqui no Gazeta Esportiva. Próxima posição, Bobadilha, que volante doido. ou Alan Rodrigues? E aí? Vai aí. A borra do café vai decidir? Olha, quem escolheu quem é duro, melhor hoje, São Paulo e Inter, hein? É brincadeira. nosso diretor aí. Não, eu vou no Alan É o jogo que vale tanto, né? Vale também muito. por causa da entregada do Bobadilha na eliminação do São Paulo na Libertadores. A entregada do Bobadilha pra mim é um absurdo. Só por isso eu vou no Alan. Alan? Então, como você vai no Alain, eu vou no Bobadilha e você deixa a bomba pra lá. entendeu como é que é? Você tá pegando a tática. Eu acho justo. Alan Rodrigues, só pra dar um empate, 4-4. Agora tá quem mais, é melhor. tá mais justo esse placar, viu, Michele? Porque tá E por aí. agora, Luciano ou Alan Patrick? Cara, o Alan Patrick é um desperdício estar nesse horroroso Internacional, pra mim, sobrando aí. Alan Patrick pra você. Alan Patrick. Ah, eu ia votar no Luciano. Pode votar, não vai Pode levar adiantar de nada. pode, Não adiantou se quiser nada. levar pra casa, inclusive, fica à vontade. né? Embrulhado com 100 e poucos gols. Você 100 gols ainda ou tem A mais? fase não é legal. Próximo, Ferreira ou o Vitinho? Dureza também, mas o Ferreirinha nesses últimos jogos fez alguma Por coisa. que você não o pôs Vitinho- Ferreirinha, diretor? Eu vou no Ferreirinha. Eu vou ficar com o Ferreira. Ferreirinha pegando o pacote todo do Ferreirinha na temporada. Ponto do São Paulo. Depois daquela cobrança do craque Neto lá, o Ferreirinha começou a fazer gol e tal. 5-5. Parou, faltam mais 2 gols, né? Talvez ele não atinja o objetivo, mas pelo menos fez gols, eu fico com ele. Gente, quem é melhor tá Nossa. super equilibrado, um dos Aí mais é. equilibrados do ano. Esse aí vai ser Tapia doido. ou Ricardo Matias? Matias. Diretor. Quem é? Não, É duro. Duro Tapia. é resenha, mas eu vou no Tapia aí, fez uns golzinhos. Ponto pro Tapia. São Paulo, Olha. 6 pro São Paulo, 5 pro Inter. E agora como treinador? Bom, não dá, né? O Abel Braga acabou de chegar, Acabou de gente. chegar e já chegou pisando na bola, hein? Já fez aquela declaração, né? Vamos lá, Crespo ou Braga? Hoje o Crespo. O Crespo, né, gente? O Crespo é um dos menos culpados aí. com o que Até tá a acontecendo no posição São Paulo. tá Não dá pra fazer Porque a milagre, história né? do Abel como técnico é muito maior que a do Crespo. É. Mas hoje o 7 Crespo. pro São Paulo, 5 pro Internacional. Veremos em campo. Vamos ver o que vai dar. Veremos em campo. Pra você, da Mas- São Paulo ou da Inter? Mas eu acho que vai dar empate. Não, eu acho que vai dar Eu acho que vai ser um difícil, empate. hein? Vamos, São vai ser Paulo. duro, hein? São Vamos, Paulo. São Paulo. São Paulo. Hoje dá São Paulo 2-0. E a gente segue agora direto para o Parque São Jorge, onde está o repórter José Paz. Boa noite, Zé. O que está acontecendo de diferente por aí? Tô aqui com o homem, Michele. Abraço pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Hoje temos a estreia do espetáculo de Walter Casagrande Júnior aqui no Teatro do Corinthians, no Parque São Jorge, na marca do pênalti. E ele gentilmente atendendo a nossa equipe aqui antes da estreia, que é daqui a pouquinho às 20 horas. Casão, prazer enorme. Você já é da casa, esteve recentemente lá na nossa bancada. Você já é da casa. Fala um pouquinho sobre esse espetáculo, um bate-papo, uma conversa, uma palestra, interagindo com a galera. E hoje um dia especial com muitos convidados, né, Casão? Boa tarde, boa noite. Boa noite. E assim, é tudo isso que você falou, né? Porque eu vou contar minha história de uma forma muito direta, muito livre, porque não tem roteiro, não tem texto. A história vai ser contada da forma que passar na minha cabeça na hora lá, né? Que eu estiver no palco. E na plateia vai ter muita gente que teve história comigo, que conviveu comigo. Do futebol, do rock and roll, minha família, amigos de infância. Então, na realidade, a história não é só minha. A história é desses caras que viveram comigo. E outra coisa, a história da gente é igual, né? Eu fui jogador de futebol, mas os meus problemas pessoais, os meus problemas de vida, é muito parecidos com o seu.
os outros que vão estar na plateia. Então, na realidade, eu vou usar a minha vida para contar uma história nossa, né? Uma história de vida, sabe? Na marca do pênalti significa o seguinte: todas as decisões e escolhas que você faz na vida, você fica na marca do pênalti. Não é diretamente um pênalti no futebol. É uma escolha, chega momentos da vida que você tem que tomar uma decisão. E aí, nessa decisão, é como se fosse um pênalti que você vai bater. Você pode bater o pênalti e fazer o gol e não ser positivo para você. Como você pode bater o pênalti, a bola ir para fora e você achar que deu tudo errado, de repente foi o pênalti certo. Então a vida coloca a gente na marca do pênalti o tempo todo. A que a gente não percebe e não liga com o futebol. Mas nós nascemos na marca do pênalti, cara. Você tem uma história gigante aqui no Corinthians, tem troféus por aqui, tem camisa, tem muita coisa interessante. E quero te perguntar sobre o Corinthians, aproveitando que você está aqui no Gazeta Esportiva, porque o Corinthians tem um jogo importante aí com o Fortaleza, um jogo muito importante para o Fortaleza, na sequência do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pensando talvez em Copa do Brasil. Queria te perguntar sobre Memphis Depay. Esse jogador recuperado, bem fisicamente, você tentaria uma renovação de contrato com ele? Utilizaria ele, por exemplo, nos próximos 2 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro ou deixaria descansando para a Copa do Brasil? Não, eu acho que tem que jogar. Não sei se os 2 jogos, mas é muito ruim para o jogador ficar sem jogar por causa de uma final que vai ser daqui 2 semanas. É muito tempo sem jogo, é muito tempo sem estar com adrenalina. O cara precisa estar no campo para ter ritmo de jogo. Na questão da renovação, cara, ele está sendo importante para o Corinthians. Muito menos esse ano do que se esperava. Renovar o contrato do mesmo jeito que não é interessante para o Corinthians. O Corinthians tem que começar um processo de pagar dívidas, começar a tentar pagar a arena do Corinthians e ter um teto salarial com os jogadores. Então eu acho que o contrato atual do Memphis não é produtivo para o Corinthians. Então tá bom, já agradecendo o Walter Casagrande Júnior pela participação. Aquela camisa original, tá? Isso! Joguei com ela em 82, é de 1982, antes das eleições de 15 de novembro. Nós colocamos o dia 15 de voto para incentivar o voto. E eu levei para minha casa, nem sabia, meu filho que achou. Então essa camisa é original mesmo, de 82. Bacana demais, uma peça rara. Você que quiser vir aqui assistir ao espetáculo do Casão, entra lá no site sccpticket.corinthians.com.br, compra lá. Você que é fiel torcedor tem desconto, você que é sócio aqui do Clube Social também tem desconto. Agradecer o Casão, obrigado. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, daqui a pouco tem mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva, hein, Michele? Obrigada, Zé. Um beijo do campeonato. Mengão, quase campeão, líder, 75 pontos. Palmeiras, 70 em segundo. Logo depois, Cruzeiro, 69. Olha, se o Palmeiras bobear, ainda vai para a terceira, hein? Na sequência, tem Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. São Paulo, em 8º lugar, 48 pontos, com o Corinthians na colinha ali em 9º, 46. O Grêmio fecha a primeira metade da tabela. Virando a página, a gente tem Vasco, Bragantino, Atlético Mineiro, que joga hoje, joga contra o Palmeiras, né? Vai jogar contra o Palmeiras. Ceará, que joga contra o Flamengo, e o Vitória. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 41 pontinhos. E na área de queda estão Inter, Fortaleza, Juventude e Sport. Juventude e Sport já caíram, né? A dúvida ali no campeonato é essa vaga de pré-libertadores com possibilidade de G8, desde que o Fluminense ou o Corinthians está brigando? G8, se Fluminense ou Cruzeiro Fluminense ou vencerem... Cruzeiro. Aí abre um G8, aí entra Corinthians, São Paulo, Bragantino. O máximo que vai é G8, certo, gente? É isso. Então essa é uma dúvida no campeonato que a gente tem. Na parte baixa da tabela, que vem até do Ceará, né? Se for, aí tá a principal briga para mim. Mas para mim, o Salazar, eu tenho dito, palpite, eu acho que o Fortaleza pode dar uma escapadinha e o Vitória entra como Internacional. É a minha leitura que eu estou fazendo, mas não tenho bola de cristal. Eu cravei que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro, quebrei a cara, né? Mudou muito do que você esperava, Salazar, no começo do ano, assim, das previsões que você fez? Não, muito pouco. Para mim, a única surpresa foi o Mirassol. Não imaginava essa campanha do Mirassol. Acho que poucos imaginavam essa campanha do Mirassol. No mais, não me pegou de surpresa. O próprio Santos, eu cheguei a colocar lá no começo do campeonato que brigaria. Mas você acha que vai cair? Eu acredito que a possibilidade é muito grande. O Santos tem uma tabela mais fácil. Eu acho que não. O Santos tem a tabela mais fácil, mas o pior Santos, já passou. O Santos não é um time confiável.
E o Mas quem Fortaleza... é aqui embaixo? Ninguém é, mas a questão para mim é, o Santos, tudo bem, o Juventude está rebaixado, mas dá para confiar que o Santos vai vencer o Juventude numa frente a Cone? Mas aí se não vencer E lá... o Fortaleza, por Mas exemplo... dava para confiar que o Santos venceria o Palmeiras? Na sequência mais difícil? Diferente, é clássico. O time Não, não mas, se mo- eu Vou dar não um achava exemplo. que ia ganhar. Vou dar um exemplo. O Vojvoda, ele conseguiu, com exceção ao jogo contra o Sport, vencer só clássicos. Tudo bem que ele pegou Corinthians, Palmeiras, mesclados, o São Paulo também, todo reserva, mas os outros jogos ele não conseguiu mobilizar o Santos da mesma maneira. Ô, Salazar, o Santos E tem... o Fortaleza pega o time em reserva para Mas, Salazar, o Corinthians. Santos tem o Juventude já rebaixado. Fora. Ok, e tem o Cruzeiro em casa, Cruzeiro reserva. Desinteressado. Não, Cruzeiro reserva. O Cruzeiro vai estar desinteressado. preocupado. Neymar vai jogar? Né? Esse O Cruzeiro jogo está fora? preocupado com o jogo Será? contra o Corinthians. O Santos, das equipes que estão aqui, para mim, é o que tem o caminho mais fácil. Mas você, Se vai responder mas você acha ou não... que o Vitória... Porque o Vitória tem jogado mais e apresentado mais resultados. Ok, mas são jogos de cabeça que eu não vou lembrar, mas são jogos mais complicados. Os jogos do Santos... Não, o Vitória pega o pau. O Santos depende somente dele. Ok? 41 pontos, se ele vencer... Mas vai jogar com o Neymar ou sem o Neymar lá fora? É Michele, fora, independente com quem o Salazar jogar, sabe. ele joga com o time rebaixado. Ele mora lá. O Neymar vai jogar se o Santos precisar muito dele. Então ele viaja. Viaja, porque precisa muito dele. Joga com Agora, por Juventude exemplo, e o último Cruzeiro. jogo não precisa mais, ele não vai para campo. O Santos depende só dele para não ser rebaixado, gente. Não, só joga dele, com o mas Cruzeiro eu acho que esse é o reserva. problema. Não, tudo bem, mas aí é a incompetência do Santos. Ele vai enfrentar um Cruzeiro com time reserva, o Cruzeiro vai estar Na Vila. na Vila, pô. E vai jogar com o Juventude rebaixado. Os jogos, teoricamente, São mais fáceis. são mais A fáceis tabela do que do os rivais. Santos é uma tabela mais tranquila. Tem que apostar nisso, porque essas equipes são muito instáveis, né? Bom, Tenho minhas dúvidas. Fortaleza, eu não imaginava que ia estar em 18º lugar. O Fortaleza é uma surpresa mesmo, mas Fortaleza eu eu ainda acho que vai sair. Eu ainda acredito que o Fortaleza... Então, nessa do Fortaleza escapar, cara, a possibilidade de cair Santos e Inter é muito grande. De caírem os dois. Tem vitória aí, O Fortaleza pega o Corinthians também, que pensando lá na Copa Minha do Brasil... aposta é todo Inter e Vitória, desfalcado. o Santos vencendo as duas, saindo. Pode ser. Tá para Inter, Vitória ou Inter em Santos. Na minha opinião, o Fortaleza vai escapar. Vamos dar uma olhadinha nos jogos desse meio de semana, porque Vamos eu quero falar com vocês aqui do Flamengo, como que vai ser para ele ser campeão ou não. Questão Então, de tempo. Gente, eu mordi minha bochecha, então se vocês olharem eu fazendo assim, ó... Sabe quando fica aquela carninha, aquela dor aqui? É isso que tá acontecendo aqui. Vamos lá, hoje tem Vasco e Mirassol em São Januário. Também tem Grêmio e Fluminense em Porto Alegre. É horrível quando a gente faz isso. Amanhã, Bragantino recebe o Vitória e o Corinthians visita o Fortaleza. A gente depois volta para ver se vai ganhar, vai perder, tá bom? O Santos vai a Caxias enfrentar o Juventude e o São Paulo pega o Internacional. Tem também Bahia e Sport, Atlético Mineiro e Palmeiras e ainda Flamengo e Ceará. Na quinta, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo. Bom, se o Flamengo ganhar do Ceará, já é campeão. Se o Flamengo empatar com o Ceará e o Palmeiras não ganhar do Atlético Mineiro, também é campeão. Então, e se o Flamengo for campeão, acho que a CBF vai adiantar o jogo de domingo para sábado, não é isso? Para ter tempo e tal, para depois ele... Isso. E então, quer dizer, se o Palmeiras perder, acabou. Até com o empate, Gente, é com o questão de empate, tempo. com o empate, como você falou de forma correta. É. Com o empate, matematicamente, o Flamengo não seria campeão. Mas se o Só que Palmeiras perder, já leva. tem uma diferença de 25 gols. Não, esquece. De 25 gols. O saldo Entendeu? do Flamengo é 50, do Palmeiras é 28. Para o Palmeiras, né, O Flamengo ser campeão, perder, pode o Flamengo ser teria campeão. que perder os dois jogos e Isso. o Palmeiras vencer os seus dois E o próximos. Flamengo já tem uma vitória a mais. Não tem O condição. Flamengo já tem uma vitória a mais. Mesmo que Ele empate, não vai ver quem ganha e perde, pra não dá comemorar tempo, o né? título. Não Questão dá de tempo. né? Não, Dá e tempo, outra, olha a lá. partir do Quem momento que ganha o e Abel perde. Ferreira joga a toalha como ele que jogou, não fui eu. Olha lá, voltando, Vamos lá. um por um, rapidinho, diretor, tem que voltar ou essa é a primeira? Mirassol e Vasco, Vasco. Mirassol. Ganha o Mirassol. Mirassol. Mirassol, Próximo é Grêmio e Fluminense. empate. Grêmio. Fluminense, apesar que eu amo o Grêmio. Próximo é Red Bull e Vitória. Vitória. Aí é que tá pra mim, ó. Eu também acho que é Vitória e aí, ó. Aí é que Empate. tá. Empate. Aí próximo, Fortaleza e Corinthians. Vai, Corinthians. Fortaleza. Vai, estar um Corinthians. caldo aqui. Corinthians, como é que vai? Não Vai, ganha, vai, não vai ganha na do fé. Botafogo em casa, o Juventude Castelão e vai estar um Santos. inferno. Vai, lá. Santos. Aí eu acho que vai dar empate. Vai Aí dar é que tá o Santos. pulo do Santos, gato pra mim. imagina. Vai dar Santos. Vai dar empate. Santos ganha. São Paulo e Inter. São Paulo 2-0. São Paulo ganha. Empate. Ai, como vocês são amargos. Eu falei São Paulo ganha. Ah, ele falou empate. Você falou vocês. Bahia e Esporte. Da Bahia. Bahia.
Clube Atlético Mineiro e Palmeiras. Galo. Avante Palestra. E Flamengo e Ceará. Flamengo perde. Flamengo, campeão. Flamengo perde, Palmeiras é campeão. Podia mandar o Abel ir lá entregar o troféu pro Flamengo, né? E o Cruzeiro e Botafogo. Não podia? Cruzeiro. Tô exagerando. 3-0. Aí vai dar Aí dá Botafogo. Botafogo. Eu achei Cruzeiro, hein? Cruzeiro já largou o campeonato. Anota o que eu falei, que vai dar Cruzeiro. Próximo. Recado. Ai, gente, sexta-feira tem sorteio da Copa do Mundo. Em Washington. Começa na sexta, acaba no sábado. A gente vai Tanto para time de Washington, dentro, seleção diretor? de dentro. Vamos para Washington? Faz 10 anos. Sabe do quê? De uma conquista que marcou uma virada na história recente do Palmeiras. Em 2 de dezembro de 2015, o Verdão derrotou o Santos nos pênaltis na grande final da Copa do Brasil e deu início à era recente de conquistas. Vamos conferir a reportagem do Silvestre com alguns dos principais personagens daquela conquista. Os alviverdes, eufóricos, abraçam o time numa chegada triunfal antes da glória. Essa parte aqui arrepia, velho. Confesso a vocês que estou até emocionado. Dinheiro nenhum paga. Cara, que nostalgia, cara. Rever as imagens da final da Copa do Brasil de 2015 entre Palmeiras e Santos é voltar no tempo e sentir de novo a experiência. Relembrar tudo aquilo, já 10 anos se passaram, né? Parece que foi ontem ainda. Me fez relembrar bastante coisas assim que eu vivi ali dentro do clube. A gente às vezes tenta falar, explicar, mas não tem como. No jogo de ida, na Vila, Peixe 1-0. A equipe do Santos era superior à nossa. Tecnicamente, realmente, o Santos era melhor, estava no melhor momento que nós. No da volta, em casa, novinha em folha, Verdão, time da virada, time do amor. Já na reta final a gente faz um gol, depois faz o segundo e, cara, quando faz o segundo, aí explode o estádio. Eu confesso que eu tava assistindo um dos camarotes, eu já desci, porque eu já pensei assim, cara, esse título é nosso, 2-0. Quando eu tô descendo o elevador, eu escuto um silêncio. O gol do Ricardo Oliveira a gente não esperava, né? Um gol assim, posso falar, bobeira nossa, né, de marcação. Eu não acredito, cara, vai ser com emoção mesmo, mas vamos acreditar. Essa hora aqui é chance. Pênalti. Eu tava tão confiante que eu, né, fui bati do jeito que eu bati contra o Fluminense, só que a bola saiu no chão. Acaba que o Praz pega um pênalti e acaba fechando as batidas com uma batida maravilhosa. Felizmente o Praz foi lá e converteu o último pênalti pra gente. Deus deve ter falado assim, ó, cara, vamos proporcionar uma coisa mais especial ainda, vamos botar o Praz para fazer o gol do título, porque é quando você vai mostrar, quando você vê 2015 assim, mostra a Copa do Brasil, mostra sempre o Praz fazendo aquele gol de pênalti, um goleiro, né, cara, decidir um título assim. Pra mim, cara, não tem descrição melhor, né? De casa nova,
ser campeão, ver o clube virar a chavinha. Então tá na história, ficou marcado. Primeiro título do Allianz, Casa Nova, a gente sabe, era a reformulação do Palmeiras. Só o futebol te proporciona isso. Voltei para ser campeão, obrigado, Palmeiras. Garrafa, parece que faz 10 anos? Não, parece que foi ontem. Impressionante, né? Parece que foi ontem, estava lá no Allianz, né? Como repórter acompanhando aí a Sociedade Esportiva Palmeiras, jogadores já aposentados, Salazar, meu amigo. e o Praz, ele entra para a história do Palmeiras, já tinha obviamente sua carreira consolidada, né, como profissional e também dentro do próprio clube, mas ele entra na história do Palmeiras porque passam 10 anos e a gente está mostrando aqui o pênalti decisivo que ele faz, o pênalti do título, né? E são tantas curiosidades desse jogo. O Palmeiras no ano do centenário é um ano antes, o Palmeiras quase rebaixado, com o Santos sendo fundamental para o não rebaixamento do Palmeiras na última rodada. Essa virada de chave do Palmeiras na história do Palmeiras acontece justamente contra o Santos, alguns meses depois, né? Isso que é interessante. O torcedor do Palmeiras estava pelo telão, torcendo pelo Santos contra o Vitória na última rodada do Brasileirão, meses antes. Tem essa coincidência, curiosidade. Primeiro jogo, o Gabigol perde pênalti. Tem aquele gol perdido pelo Nilson, que ficou para a história. E no Allianz Parque, quando estava 0-0, o Vitor Ferraz perdeu um gol inacreditável também, que ele manda a bola na trave. Então, assim, a impressão que dá, Garrafa, é que tinha que ser o Palmeiras de algum jeito, tinha que ser do Palmeiras de algum jeito. E nesses 10 anos, contando com esse título, o Palmeiras levou 14 títulos para casa. São 14 títulos em 10 anos, contando com essa Copa do Brasil, envolvendo 2 Libertadores, Campeonatos Brasileiro, Paulista, Supercopa, outras Copas do Brasil. Então, assim, é impressionante a maneira como o Palmeiras virou a chave na história do próprio clube a partir desse momento. Tudo por causa de uma mudança de gestão, que eu sempre gosto de falar, que não dá muito para servir de exemplo, porque não foi um trabalho de gestão, foi de fato alguém que foi lá, assumiu a bronca, que foi o Paulo Nobre, e falou, deixa que eu vou resolver esse problema, e resolver esse problema. Os outros clubes dificilmente vão contar com um mecenas como esse, mecenas no modo de dizer. Então, acho até que o caso do Palmeiras é algo positivo, sim, mas não dá para usar muito de exemplo. Aliás, Salazar, você que é da Baixada, você vai me ajudar, acho que foi o Rolo. Orlando Rolo. Orlando Rolo, né? Homem, ex-presidente do Santos, não é isso? Ex-presidente. Ele foi presidente temporário do Santos. Isso. Aí ele deu uma declaração sobre esse confronto com o Juventude, né? Talvez tenha falado pelo lado do torcedor. Eu vou por esse lado, né? Ele fala assim para o Juventude: levem o Internacional com vocês para a segunda divisão. Veja o que nós fizemos com o Palmeiras. Salvamos o Palmeiras da segunda divisão. Ele está pedindo para o Juventude entregar o jogo para rebaixar o Inter, né? Veja o que nós fizemos com o Palmeiras. Salvamos o Palmeiras e nos 10 anos seguintes, o Palmeiras na época, acho que ele dizia 4 ou 5 títulos seguidos. E aí, talvez foi uma palavra de torcedor ali, eu levo por esse lado. Conhecendo o Orlando Rolo, é mais coração do que razão. E aí muita gente falando, não, tá falando pro time entregar. Gente, a gente tem que entender, tá falando ali. Hoje ele não tem cargo nenhum, é torcedor. Ele foi dirigente do Santos, mas ele hoje... fala pro Juventude. Hoje ele falando, ele é membro da torcida organizada do Santos, hoje ele fala como torcedor. Ele falou, levem o Internacional com vocês, a rivalidade, 2 gaúchos, né? Isso, claro. Lembre o que fizemos com o Palmeiras. Salvamos o Palmeiras, a gente numa draga e o Palmeiras ganhando tudo aí. Exatamente. Marina tá de volta com mais um pouquinho de São Paulo, mas você separou uma declaração do ex-diretor Carlos Belmonte, é isso pra gente? É isso sim, Michele. Vocês estavam falando aí um pouquinho sobre gestão, né? Claro, do Palmeiras, o Salazar estava falando ali que não foi bem um exemplo de gestão. Pois bem, o Carlos Belmonte deixou o cargo na última sexta-feira, após o 6-0 sofrido do São Paulo, sofrido diante do Fluminense. Ele disse que entregou o cargo, era algo que ele faria no final da temporada, mas acabou antecipando, justamente para tirar ali a atenção dos jogadores e desse placar. E ontem acabou dando algumas entrevistas para alguns veículos e a gente
gente separou um trecho de uma grande entrevista que ele fez para o jornalista Gabriel Sá, da Arquibancada Tricolor, falando justamente o que ele acredita que deveria ser feito, que não está sendo feito atualmente, que é investir no futebol e meio que deixar a dívida do São Paulo, que está na casa de R$1 bilhão, meio de lado. Olha só. Eu acho que a gente tem que parar, nós como São Paulinos, de falar, todos nós São Paulinos, de falarmos da nossa dívida o tempo todo. Ela é uma dívida importante, ela é uma dívida que nós temos que conter, é uma dívida que nós temos que controlar. Mas eu acho que nós passamos a ter um discurso de coitadismo ao longo do tempo. Nós nunca podemos parar de pensar que somos de São Paulo. Nós temos que ter um time com investimento. No sábado, assistindo a final Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras foi vice-campeão, recebeu, via Leila recebendo lá, um cheque de 7 milhões de dólares. E o Flamengo um cheque de 24 milhões de dólares. Quanto significa isso para o São Paulo? Então, precisamos investir no futebol. A gente precisa ter um time mais forte, que nos leve sempre a Libertadores, que nos coloque em finais de competição, para que a gente arrecade mais. A dívida é importante, mas ela não pode ser o nosso centro principal de atenção. Nosso centro principal de atenção tem que ser o futebol. E aí, eu vou voltar com vocês para vocês comentarem essa declaração. São Paulo tem que prestar atenção mais nas dívidas ou investir no futebol, porque aí investindo no futebol consegue ir diminuindo essa dívida. A bomba está com vocês. A bomba está com eles e eles já compraram. O São Paulo está certo quando ele fala que tem dívida, mas tem que investir? É uma opinião do Belmonte, que a gente respeita, mas eu vou usar um exemplo muito prático. O Flamengo cortou na carne. Passou aí aproximadamente 6 anos abrindo mão de brigar pelos principais títulos, mas conquistou alguns títulos nesse período e colocou a casa em ordem. Veja o que é o Flamengo hoje. Né? Eu não me recordo, o Salazar pode até me ajudar, se ele tiver algum outro exemplo, de algum time que está endividado, investiu forte no futebol e conseguiu sair da situação em que se encontra. Mas eu entendo o ponto de vista do Belmonte. Você também, o próprio Rogério Ceni foi nessa linha, você vai se lembrar, Salazar, em uma entrevista coletiva. Muito bom nessa linha. Né? Não pode abandonar o futebol, porque senão a coisa complica. O Flamengo foi algo que foi por uma outra linha e deu certo. O que a gente tem que entender essa linha do Belmonte é uma linha defendida por diversos dirigentes. O exemplo do Flamengo foi realmente um exemplo naquela ocasião? Foi. O Flamengo agiu corretamente e está colhendo os frutos agora. O problema é que o cenário do futebol hoje é outro. Aquela época, o prêmio pelo desempenho nos campeonatos não era como é hoje. Então, o Flamengo tomou uma decisão que ele poderia tomar naquela época. Olha, eu vou sofrer aqui alguns anos, vou pagar as minhas contas e vou me reestruturar. Ok. Hoje em dia, se alguém decidir fazer isso, dificilmente vai conseguir se reestruturar. Vou dar um exemplo. Tanto a LFU quanto a Libra, que pagam para os clubes as premiações de Campeonato Brasileiro, 30% do valor que os clubes vão receber são referentes a desempenho no Brasileirão. E a diferença é grande. O 11º colocado do Brasileirão vai ganhar 20 milhões de premiação. O segundo vai ganhar 46 milhões. Nossa, e acho que dá para acrescentar. Então, o desempenho hoje, ele é fundamental. Dá para acrescentar dentro do que você está falando, porque no caso de você ter uma equipe frágil, você está brigando na parte baixa da tabela, você pode ir para uma Série B, e aí o recurso também muda completamente. Muda completamente. Por isso que há uma defesa de que, olha, no futebol você precisa investir para ter bons resultados, para ter boas premiações. Sem isso, você não vai conseguir se reestruturar, porque você vai ficar, eu vou ficar com um time fraco pagando as contas. Como você vai pagar se você vai estar recebendo menos também? Por isso que esse exemplo do Flamengo hoje também é muito difícil que ele seja usado, porque o contexto do futebol brasileiro mudou completamente. Hoje, o desempenho dos clubes nos campeonatos, ele faz total diferença para a receita final dos clubes no final do ano. Na verdade, o que você precisa é ter uma administração competente para se montar a engenharia financeira. Não adianta sair gastando. A questão para mim é você cumprir, por exemplo, o que está escrito na lei do Profut, que agora vai entrar nesse fair play que a CBF está criando, mas ela já existe na legislação, ela já está na lei do Profut. Você pode gastar até 5%, você pode dar um prejuízo, um déficit de 5% em relação à sua receita do ano anterior. Mais do que isso, não pode, já entra como gestão temerária. Se isso for cumprido, você já consegue se reestruturar.
A questão para mim não é deixar de investir ou investir. É quanto você pode investir. É não investir mais numa porcentagem tão superior ao que você arrecada. Esse é o grande problema. Entrar em gestão temerária? O Marcelo Teixeira, ele descumpriu a lei do Profut. Ele abriu uma brecha, por exemplo, para o Conselho Deliberativo do Santos entrar com um pedido de impeachment. E aí? Aí a questão é a seguinte, politicamente o Marcelo Teixeira tem um conselho na mão e ninguém deu essa entrada. Estava lá a oportunidade. Ó, um exemplo, se você chegar além de chegar a 20% de déficit em cima do que você arrecadou no ano anterior, o presidente pode sofrer um impeachment. Mas o Corinthians não está assim? O Corinthians fez isso. E o São Paulo também? O Marcelo Teixeira não fez. E sabe quanto que ele bateu? Ele bateu 26% de déficit em relação à receita anterior. E agora, de novo, ele já foi advertido pelo Conselho Fiscal do Santos, porque, de novo, ele vai apresentar um déficit muito grande. E gastou e brigou por quê? Exatamente. Está brigando pelo rebaixamento. Gastam mais do que podem e gastam mal. É isso que afunda o clube. E isso vale para quem está endividado e até para quem não está. Exato. O Palmeiras, por exemplo, gastou 700 milhões e compare, o próprio Abel fez a comparação na coletiva com o time dele e o time do Flamengo, por uma opção do Palmeiras. Não adianta você só ter recursos. Mas a arrecadação do Palmeiras faz com que o Palmeiras gaste esses 700 milhões. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, mas também não basta você ter 700 milhões e não saber gastar. Já vai você falar do Palmeiras, não, blá, blá. Eu tô pondo na realidade. O Palmeiras gastou bem. Não ganhou, não deu certo, mas os jogadores que foram contratados foram bons. Não? Daqui a pouco a gente faz esse debate, se der tempo. Não, mas o André, o que encareceu essa conta é André, o Vitor Roque, esses daí. O próprio Abel disse que era um time sem casca. Os caras são bons. Quem contratou bem pra mim foi o Flamengo. Quem contratou bem pra mim foi o Flamengo. Só que ganhou. É hora de voltar ao Parque São Jorge. Ia ser uma bela discussão isso aqui, para conversar um pouco mais com o José Paes. O clube está tentando renovar o contrato de um jogador. Quem que é, Zé? É o Maicon, minha querida Michele. Maicon, jogador de 28 anos, revelado, né, no Corinthians, tricampeão paulista aqui pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, campeão brasileiro também. O Corinthians tenta a renovação desse contrato, que vai até o final desse ano agora, de 2025, tenta até o final de 2026. Bem verdade que o Corinthians tem uma dívida com o Shakhtar lá da Ucrânia, que é o time que tem os direitos aí do jogador, do Maicon, mas o Maicon, ele deve ficar aqui no Corinthians. Essa dívida do Corinthians de 1 milhão de euros lá com o Shakhtar, que inclusive já foi até referendada pela FIFA. O Corinthians entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte para tentar reverter isso, mas o Shakhtar está de mãos atadas. Tem a questão da guerra com a Rússia lá, da Ucrânia com a Rússia, enfim. Então a FIFA já liberou jogadores aí que atuam nesses dois países para suspender Ih, me enrolei aqui. Não consegui falar. Não consegui falar também. Não consegui falar essa palavra aí, mas aí eles podem suspender os contratos deles e podem unilateralmente. O diretor acabou de me falar aqui no meu vídeo. Unilateralmente. Consegui, diretor! Consegui. E aí o Maicon deve ficar aqui no Corinthians. O Corinthians segue trabalhando para jogar esse jogo contra o Fortaleza, jogo importante aí do Campeonato Brasileiro, jogo que o Fortaleza tem aí com uma importância muito grande porque está brigando contra o rebaixamento. O Corinthians não terá o Maicon. Não terá o Maicon, não terá o Memphis Depay, porque o Memphis Depay, ele tá com problema do joelho, não foi relacionado para essa partida. O jogador está sendo preparado aí para o jogo contra o Cruzeiro, né? O jogo mais importante do Corinthians nessa temporada, jogo importantíssimo, Copa do Brasil no próximo dia 10, abrindo as semifinais da competição lá no Mineirão. Então o Memphis sendo trabalhado para essa partida. E aqui no Parque São Jorge, viu, informação importante para você que está acompanhando a Gazeta Esportiva, porque o Corinthians não pagou o 13º dos funcionários aqui do Parque São Jorge. Então tá atrasado, era para ter sido pago na última sexta-feira, o Corinthians não pagou, mas aí o Corinthians já divulgou uma nota, já entrou em contato com a nossa equipe, dizendo que reconhece essa dívida, que vai sanar essa dívida, mas ainda está com essa dívida aí em relação aos funcionários aqui, viu, Michele? Me enrolei na palavra que eu não vou nem tentar falar de novo, devolvo para vocês aí os nossos estúdios. Zé, eu tenho uma pergunta para você. Põe o Zé na tela, por favor, diretor. Só um segundinho. Põe o Zé na tela. Cadê ele? Qual que é a palavra, Zé, que eu não entendi? Unilateralmente. Toma! Vai virar mesmo. Toma, foi boa. Tomou. Paz é demais, né? Fala, Garrafa. Enfim, Salazar, vai, começa. O Zé Paes me tira do sério. Não, uma informação a mais para acrescentar no boletim do Zé. O Yuri Alberto não viajou com o grupo agora para Fortaleza. A lesão dele na virilha, que nós inclusive flagramos a imagem dele saindo ali do campo da Neoquímica Arena.
Ele foi constatado uma lesão, a gente ainda não sabe a gravidade, mas não foi só um incômodo, ele lesionou mesmo aquela região. Vai desfalcar o Corinthians contra o Fortaleza, muito provavelmente não joga mais o Brasileirão, também não deve jogar a última rodada contra o Juventude na Neoquímica Arena, e o Corinthians vai trabalhar para tê-lo dia 10 de dezembro no jogo de abertura das semifinais contra o Cruzeiro. Uma boa, tentando ver o copo meio cheio, o Yuri normalmente se recupera um pouco mais rápido sempre. Das lesões. Isso é um bom sinal. É chato, hein? Não, claro, é uma contusão, uma contusão já que teve uma contusão na virilha? Não, só na batata da perna, Michele. Você já teve uma contusão? Eu tive várias. Virilha. Na batata da perna. Agora, é o Yuri se recupera rápido, o Corinthians vai trabalhar para tê-lo já na partida contra o Cruzeiro. E você não ter o Yuri... Bom, 10 de dezembro, hein? São poucos dias. Você não tê-lo contra o Cruzeiro é realmente problema para o Dorival. O elenco é muito curto, né? O elenco é muito curto. O Memphis Depay também está sendo trabalhado para isso. Ele voltou a treinar com bola. Essa é a notícia boa. Vai ser preservada agora. A informação que eu tenho é que muito provavelmente ele seja relacionado para a última rodada do Brasileirão, para jogar alguns minutos, para entender se ele tem condição de jogar alguns minutos para chegar bem. O foco é todo mundo chegar bem contra o Cruzeiro. Mas o Corinthians já trabalha com a possibilidade do Yuri Alberto ser desfalque no primeiro jogo lá do Mineirão. E aí a aposta é no Guinegão, que tiraram tanto, e aí jogaram a confiança do menino que estava em alta lá embaixo, que agora eu quero ver na hora que precisar. Senhor... Daqui a pouco tem notícias do Palmeiras por aqui, mas agora a gente vai conferir os destaques do Jornal da Gazeta com a Luciana Magalhães. Boa noite, Lu. Vocês vão ver no JG. Capital Paulista bate recorde de feminicídios em 2025. Sistema Cantareira atinge menor nível desde a crise hídrica de 2015. Relator vota manter mandato de Carla Zambelli na Câmara. Alexandre de Moraes autoriza que cardiologista visite Bolsonaro sem aval prévio do STF. Papa Leão XIV pede que Estados Unidos busquem outras opções em vez de invadir a Venezuela. E no esporte, Corinthians tenta a renovação do meio-campista Maicon até o final do ano que vem. Daqui a pouquinho, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já, Mi. Boa noite, muito obrigada, Luciana Magalhães. Fala, Salazar. Só quero acrescentar uma situação que o Zé Paes trouxe. O Corinthians quer a renovação do Maicon. Ela provavelmente não vai acontecer. O Corinthians deve quase 7 milhões de reais para o Shakhtar, clube que detém os direitos sobre o Maicon. Então, para renovar esse empréstimo dele ou trazer o Maicon em definitivo, o Corinthians precisa se acertar. Mas o Corinthians está mais perto de sofrer um transfer ban do Shakhtar do que qualquer outra coisa. Então, assim, vai ser muito difícil que isso se concretize. Depois que inventaram tá ruim, nada tá bom lá. Bom, agora é com Alexandre Silvestre, que está com as notícias do Palmeiras. Boa noite, Silver. Tudo bem, Michele? Funcionário novo na casa, dizem que esse Silver aí tem futuro, tá bom? Ô, Michele, vamos ao que interessa, que é o Palmeiras, que ainda suspira no Campeonato Brasileiro. Apesar do Abel ter jogado a toalha antes da final da Copa do Brasil, pelo menos no discurso, o Palmeiras tem chance mínima matemática de ser campeão brasileiro nessas duas últimas rodadas, tem 5 pontos a menos que o Flamengo. O Palmeiras, para começo de conversa, precisa ganhar os dois jogos fora de casa. Amanhã contra o Atlético em Minas e na última rodada contra o Ceará no Castelão. E o Flamengo, nas duas partidas que lhe resta, no máximo empatar uma e perder a outra. Essa combinação dá o título para o Palmeiras. Para o jogo de amanhã contra o Galo, o Abel Ferreira tem 4 desfalques. Felipe Anderson, que machucou o tornozelo na final da Libertadores, está no departamento médico, além de 3 jogadores suspensos. O lateral direito, Giai, o Aníbal Moreno, volante, e o meia, Facundo Torres. Ainda dá para o Verdão, mas é quase impossível, Michele. Volto já já com mais Palmeiras no Jornal da Gazeta. Parabéns, Silvestre. Cortou o cabelo. Você viu? Passou no Jaça. Deu um tapa. Agora, 10 anos ainda dá para o Palmeiras? O Abel disse já semana passada que não dava mais? Olha, uma vez o Oswaldo de Oliveira falou assim para mim, não dá para a gente ficar falando, olha, eu não posso usar o jogador, senão ele não vai ter condição de jogar o próximo jogo. Porque ele falou, esse jogador vai para casa pensando que não tem condição de jogar. Mental já acabou. Ele falou assim, então assim, quando o Abel Ferreira se pronuncia dizendo, já era, perdemos... Acabou. Assim, como que o jogador vai entrar em campo para esse jogo com o Galo? Jogou pro universo. Não é? Acabou. Não vamos enganar. Acabou. Não vamos enganar. Acabou. Chega. Se a gente assistir os jogadores do Palmeiras ali na marcha lenta,
Não é nem para culpá-los, Quem disse isso que acabou foi o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Não fui eu. E não foi a tia Leila, porque a tia Leila falou que tinha que lutar até o fim. Ele que decidiu jogar a toalha antes. E eu achei errado e achei que perdeu tudo ali naquele momento. Porque a gente Tem coisa que a gente sabe, mas não pode falar. Não, e eu acho que você tem que pensar positivo até o final e lutar até o final, até onde as forças aguentarem. Ainda mais um clube como o Palmeiras. Não podia ter entregado, não. Porque tava na mão. Eram 4 pontos, 3. Não tava, mas tinha jogo, tinha jogo. Perde lutando, né? Perde lutando, perde de pé. Pessoal, amanhã, 2h45, temos um encontro marcado aqui, porque tem Copinha Feminina Sicredi. Combinado? 2h45, Palmeiras e UDA. Eu, Garrafa e grande equipe fazendo essa transmissão. Beijo, Jornal da Gazeta. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.